Aleluia! Queridos, a paz do Senhor. Que bom estar mais uma vez na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Eu quero dar um recadinho. Amanhã, a partir das 19h15, nós teremos um grande seminário aqui, ministrado pelo pastor Derli. Você não pode perder, você tem que fazer parte desse seminário. E para os alunos do ITA, é uma convocação, você também precisa fazer parte deste seminário, venha participar. Quinta-feira, nós também estaremos aqui num grande culto de poder, no encerramento da nossa campanha, que o tema é o caminho para o avivamento. Venha participar, não fique de fora, certamente o Senhor tem para o nosso coração uma palavra que nos transforma e que nos leva para a vida eterna. Eu quero compartilhar algo de Deus nesta noite. Quando eu estava ouvindo as canções, a ministração que o apóstolo Rui acabou de fazer sobre nós, a oração, e o Senhor então falou no meu coração mais fortemente sobre isso. Na quinta-feira que passou, nós estávamos falando sobre santificação, um pilar importante para nossas vidas, um pilar importante para a igreja de Jesus. A Bíblia diz que, em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou o Senhor. E aí, desde lá, eu estava pensando nisso e o Espírito falou ao meu coração: continue falando sobre santificação. O que é santificação? O que é se santificar? Santificação é se separar exclusivamente para Deus. É deixar as práticas do pecado, deixar a concupiscência da carne, que é o desejo da nossa carne, e viver com o coração voltado para o Senhor, e viver 100% para Deus. Nesse tempo nós estamos vivendo um tipo de igreja muito ativista. Algumas vezes nós participamos de um culto ou participamos de uma igreja e estamos nela participando porque somos alguma coisa no corpo, quando não é para isso acontecer. Precisamos estar cultuando ao Senhor, mesmo não sendo alguma coisa no corpo de liderança, e deixar o ativismo de lado, que eu chamo de ativismo religioso, e viver com o coração voltado para Deus 100%, independente do que está acontecendo, lembrando que Jesus disse para nós e para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. As aflições da vida, ela chega. Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, no capítulo 5, ele fala sobre a armadura de Deus, mas também ele fala que precisamos nos revestir para quando chegar o dia mau, nós estarmos preparados. Então, quando eu me revisto da armadura de Deus, quando eu estou inserido no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, vivendo 100% o Senhor, eu estou então vivendo para Deus todos os momentos da minha vida. Apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 15, ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, e aí há uma ordenança, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, o ensinamento bíblico para a minha vida, para mim, e que eu tenho que aplicar todos os dias, como o salmista diz no Salmo 119, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu aplico a palavra de Deus no meu coração, eu começo a entender que eu preciso me santificar, eu preciso me tornar santo como Ele é santo.
E sem santificação, como já lemos, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso levantar este pilar na minha vida todos os dias. Eu preciso mudar o meu estilo de vida todos os dias. Eu sempre prego e eu sempre estou dizendo, se a palavra que ouço, ou se a palavra que prego não produzir em mim mudança de vida, eu estou num ambiente onde eu estou vivendo qualidade de vida, apenas isso, porque eu deixo aquilo que outrora era um custo para a minha vida, e começo a viver uma vida com comunhão, eu começo a viver uma vida onde o meu custo lá do mundo baixou, então eu começo a viver uma vida de qualidade de vida, mas sem Cristo inserido dentro do meu coração. O Evangelho, ou a palavra de Jesus, precisa produzir em mim mudança de vida. E quando eu busco a palavra e aplico no meu coração, o Espírito Santo começa a produzir em mim, a provocar o meu interior, a me santificar. E alguns pilares da santificação está inserido oração. Eu preciso ter uma vida de oração diária. Eu preciso ter uma vida de busca por Deus diariamente. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quando eu estou praticando isso pela oração, conversando com Deus pela oração, eu começo a receber dele poder, graça, eu começo a receber dele direcionamento. Um outro pilar para que você e eu possamos aplicar na nossa vida, depois da oração, é o meu jejum. Quando eu jejuo, quando eu estou orando e jejuando, e Jesus diz que tem algumas castas de demônios que só saem com oração e jejum, tem algumas coisas que travam as nossas vidas, que não vai sair com simplesmente uma oração pequena no café da manhã de 5 minutos, não, você precisa colocar-se na presença do Senhor em oração e jejum, para que isso seja destruído, para que isso seja quebrado, para que isso seja anulado na sua vida. E é oração e jejum. Então eu preciso, para obter santificação, entrar pelo caminho da oração. Eu não consigo me santificar se não houver oração, se eu não tiver prática de oração, se eu não tiver estilo de vida de oração, se eu não tiver pelo menos uma vez por semana, parar o meu dia e dizer assim, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor, eu vou jejuar, para que eu possa me aproximar do Senhor, para que eu possa me tornar sensível à sua voz, para que eu possa me tornar sensível à manifestação do seu poder e da sua glória. Santificação ou santidade, eu preciso praticá-la diariamente, eu preciso me separar. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as atrações do mundo, os entretenimentos do mundo, e principalmente das redes sociais, nos prendem. Outro dia eu parei para começar a ver estes videozinhos que surgem no YouTube, no Facebook, no Instagram e tantas outras coisas, e você começa a rolar a tela. E aí eu marquei a hora que eu comecei, e depois eu marquei a hora que eu parei. Brincando, sentado no sofá da minha casa, 1h30. O tempo que eu perdi para ter comunhão com Deus. Então nós vivemos nesse tempo em que o entretenimento da vida, as redes sociais, as mídias sociais roubam o nosso tempo, o tempo precioso que temos para termos comunhão com Deus. E às vezes, quando chegamos no culto, queremos, sabe o quê? Queremos a manifestação da glória de Deus em nosso coração, e o pastor Rui, nós precisamos suar a camisa para que a glória de Deus desça nesse lugar. Quando o culto meu começa em casa, com a minha santificação, eu levanto pela manhã, quando eu coloco os pés no chão, eu digo, Jesus, eu te amo, porque mais um dia de vida o Senhor tem me dado. Jesus, eu te louvo, porque o Senhor tem me dado condição para que eu possa caminhar e prosseguir na minha jornada diária. Mas a minha oração também tem sido, Senhor, não retira o teu Espírito da minha vida, porque se o Senhor retirar o teu Espírito de mim, eu me torno nada diante de ti, eu sou 100% dependente do Senhor.
Aleluia! Eu preciso me tornar dependente, meu irmão. Como é bom depender de Jesus. Como é bom depender da presença do Espírito Santo. Como é bom se tornar sensível à voz de Deus, ao nosso coração. Como é bom você estar caminhando pela rua e o Espírito Santo começar a ministrar o seu coração, e você em pouco tempo, em poucos minutos ou alguns segundos, você começa a falar línguas estranhas, você começa a levantar as suas mãos para os céus e glorificar ao Senhor. Nós precisamos experimentar isso novamente. Nós precisamos trazer esta realidade para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Nós precisamos experimentar o mover da glória de Deus, aleluia, no meio da nossa vida, todos os dias. Aleluia. Salmo de número 99, verso 9, o salmista diz uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Ele diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. O salmista está chamando a mim a exaltar ao Senhor. Quando Jesus começa a fazer a oração, ou quando Ele ensina-nos a orar, a oração do Pai Nosso, o que Ele está fazendo? Logo no início, Ele está dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está ensinando aos seus discípulos e deixou um modelo de oração para nós, que quando começarmos a nossa oração, precisamos o quê? Exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque quando eu exalto ao Senhor, quando eu magnifico o seu nome, quando eu coloco Ele, quando eu glorifico o nome dEle, sabe o que acontece? A glória do Senhor desce sobre mim, eu sou impactado com a glória dEle, eu sou abraçado por Ele, eu sou tocado pelo Espírito Santo. O salmista está dizendo: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo, e Ele exige de mim e você santidade. Existem pontos importantes ou pilares importantes que eu preciso aplicar na minha vida. E é necessário, queridos irmãos, que eu e você vivamos santidade. O escritor aos Hebreus está dizendo, no capítulo de número 12 que lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está chamando a nossa atenção, o escritor está chamando a nossa atenção o seguinte: você precisa seguir a paz com todos. Eu ouvi alguém dizendo esses dias, e me chamou a atenção, e a pessoa disse assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós queremos ter razão, mas não queremos ter paz. Tem um dito popular que diz assim: eu pago, acho que um boi para não entrar numa discussão, mas também dou uma boiada para não sair dela depois. Isso é dito popular. Isso são coisas que o mundo nos oferece. Mas quando a Bíblia está mostrando para mim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor está dizendo para nós o seguinte: olha, seguir, tenha paz com todos. E sabe o que é essa paz? A paz que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 23 para frente, ele começa dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Essa paz é produzida em nossos corações a partir do momento em que nós temos relacionamento com o Senhor e que buscamos a santidade. Aí você começa a entender o que é viver o fruto do Espírito, que o Espírito produz dentro de nós. E muitas vezes nós buscamos, queridos irmãos, a gente vem na igreja, a gente sente a presença do Senhor, a gente fala em línguas, mas quando sai do portão para fora ou da porta para fora, a nossa vida se torna comum.
E a minha oração nesses dias tem sido assim: Senhor, provoque no coração da igreja, provoque no coração dos teus filhos o desejo, o sentimento de viver todos os dias na sua dependência, de buscar a tua palavra, de entender os teus propósitos, de entender os teus direcionamentos, de ver, Senhor, a tua glória sendo estabelecida para as nossas vidas. Queridos, é tempo de nós começarmos a enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem nos revelado, que é a eternidade. O céu está aí quase chegando para que nós possamos entrar lá. Eu preciso viver o céu de glória, eu preciso entender isso. E quando eu ando em santificação, separado do mundo e vivendo para Jesus, meu irmão, nós começamos a olhar e entender que o Senhor tem coisas grandiosas preparadas para nós no porvir. Aleluia! O Senhor nos chama para a santidade. Ele nos escolheu para sermos santos. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim o texto: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, o quê? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. E aí, é irrepreensível diante dele. A santidade nos faz se tornar irrepreensíveis diante dele. Porque quando eu me santifico, eu quero Deus. Quando eu me santifico, quando eu aprendo com o apóstolo Rui, ele diz assim: a gente tem o desejo de ungir até poste. Quando você se santifica, que você está mergulhado na presença do Senhor, você sai pela rua, você bota a mão no poste, você bota a mão no alambrado do CLT, você bota a mão em pessoas, você quer viver a presença de Deus, e você quer que as pessoas também vivam a presença do Senhor, porque você está santificando, você está separado, você vive agora a glória e a presença do Senhor todos os dias. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, meu irmão, você foi escolhido na fundação do mundo. O salmista diz que quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor escrevia todos os dias da nossa vida. Quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele estava anotando cada minuto, cada segundo do nosso crescimento no ventre. E lá na eternidade Ele escolheu. Jesus, olhando para os seus discípulos numa reunião e de ensinamento, todas as vezes que eu olho para esse texto, eu vejo Jesus olhando para os seus discípulos e os ensinando. Jesus disse assim: não foi vocês que me escolheram, vocês não tinham capacidades de me escolher, mas foi eu que escolhi você. Aí Ele olhou para mim, olhou para você: foi eu que te escolhi, foi eu que te escolhi, foi eu que te escolhi, foi eu que te escolhi. E Ele disse assim: eu escolhi vocês e nomeei vocês, eu dei autoridade a vocês. Se nós soubéssemos a autoridade que está sobre nós, vinda de Jesus para as nossas vidas, meu irmão, a gente sofreria menos, a gente choraria menos. Quando nós tomarmos posse da autoridade de Jesus, e Ele disse assim: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus está dizendo assim, a autoridade que eu dei a vocês, a poder que eu dei a vocês, e se vocês usar, e a gente só consegue usar esta autoridade a partir da santificação, a partir do momento em que eu me santifico, a partir do momento em que eu me separo para Ele, a partir do momento em que eu começo a viver somente a vontade dEle para com a minha vida. Muitas vezes nós nos julgamos saber muito e não sabemos nada. Muitas vezes nós julgamos em ter muito, mas não temos nada. Muitas vezes nós falamos que podemos muito, mas não podemos nada, porque todas as coisas foram estabelecidas por Ele na eternidade. Aí eu costumo dizer: tudo que eu tenho, eu não tenho.
Tudo que sou, eu não sou, e tudo que digo que posso, eu também não posso, porque a Bíblia me assegura que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por Ele que eu consigo, é para Ele que eu vivo, é o caminho, aleluia, em direção aos céus, e é para lá que eu quero, é lá que eu quero encontrar esta igreja maravilhosa, lá nas regiões celestiais, aleluia. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha que ensinamento de Deus para o nosso coração, olha que palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está vivendo Cristo, se tornou novo, é nova história, meu irmão. E Deus é especialista em novos recomeços e em novas oportunidades. Ele promove isso para nós. Só que para que eu viva isso, eu preciso viver separado. Sabe por que muitas vezes a gente não prospera? Porque nós não nos separamos. Eu não estou dizendo, quando a gente fala de prosperidade, não é riqueza, não é bens, é a ausência da necessidade. Deixa eu te contar um testemunho. Eu disse isso na quinta-feira, eu vou contar de novo aqui. Eu fiquei quase 10 anos desempregado, aproximadamente. E não me pergunte o porquê, que um dia eu cheguei numa loja, e eu era vendedor, eu cheguei numa loja de automóvel, e entreguei meu currículo para o gerente da loja. Ele fez toda a análise do currículo, e falou: cara, que bom, você trabalhou em tal empresa, que legal, você tem uma boa experiência. E ele olhou para mim e falou assim: eu não posso te contratar. Eu falei: mas por quê? Porque eu vou te rebaixar. O senhor é pastor, não é? Eu falei: sim. Então eu não posso te contratar. Eu falei: moça, eu preciso colocar leitinho na mesa para o meu filho, ele é pequeno ainda, e essa semana ele me pediu Danone, e eu não tinha condição de comprar o Danone para ele. Ele falou: eu não posso te contratar, seu currículo é muito superior ao meu, não tem condição de te contratar. E naqueles dias eu arrumei um bico e fui carregar lata de cimento, ajudando um pedreiro, como servente de pedreiro. Subi em andaime para pintar beiral de casa, e o andaime balançava de um lado para o outro, por conta do vento que se fazia naquele tempo. Mas em cima do andaime, carregando a lata do cimento, eu disse assim: Jesus, eu te glorifico. O salmista no Salmo 37 disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém bateu em casa uma tarde e trouxe tudo que Samuel pedia, trouxe tudo que nós na oração colocamos diante do altar do Senhor, e o Senhor supriu a nossa necessidade. Meu irmão, vale a pena viver na dependência, vale a pena viver santidade, vale a pena se separar para o Senhor, porque todas as manhãs Ele nos surpreende, todas as manhãs Ele estende as mãos sobre nossas vidas, todas as manhãs Ele faz milagres acontecer na nossa casa, todas as manhãs Ele cura-nos. Aleluia. Santidade produz em nossas vidas estilo de vida novo, é diferente. Santidade também eu preciso aplicar no meu corpo físico, eu tenho que aplicar. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo a nós em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito, precisamos cuidar do nosso corpo. Nós erramos quando comemos mal, nós erramos quando levamos uma vida sedentária, nós não glorificamos ao Senhor. Eu preciso glorificar a Deus em todo tempo. E muitas vezes o Senhor da nossa vida é o que nós comemos, e achamos que está tudo bem, mas a Bíblia está dizendo: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, então Ele exige de nós separação 100%. Nós temos um dono, esse dono é Jesus. Você quis, não quis?
Eu aceitei a Ele como Salvador, o confessei diante dos homens, fui ao batismo, eu entendi o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Então se eu quis isso, eu preciso então viver a palavra dEle, para que eu seja próspero, para que eu seja feliz na presença dEle. Como eu vivo santidade? Preciso me separar do pecado. Olha 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 22. Diz assim: abstende-vos de toda a aparência. É para fazer o quê? Nos abster, deixar de lado, correr de toda a aparência do mal, tudo aquilo que é mal, seja os olhos, seja o que ouvimos, seja o que falamos, seja o que comemos, tudo aquilo que é mal, eu preciso me abster. A minha oração nesta noite, sabe qual é? Que o Espírito Santo provoque em nosso coração esse desejo de viver assim. Que o Espírito Santo provoque no meu coração o desejo de viver separado para Ele. Se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para um propósito, qual é o propósito dEle para a minha vida? Qual é o propósito dEle para mim? Tem muita gente no meio da igreja que não entendeu o propósito de Deus para Ele, que não sabe qual é o direcionamento do Senhor para ele. Mas o Senhor está dizendo: eu preciso me abster de toda a aparência do mal. No capítulo 12 de Romanos, versículo de número 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente em algumas traduções. Eu preciso não viver de conformidade com o estilo de vida do mundo. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Mas muito antigamente nós conhecíamos os cristãos, sabe como? Pela roupa, com a Bíblia debaixo do braço. Alguém ia para o ponto de ônibus, ali tem um crente. Eu escutei um dos rappers desse país dizendo assim: não mexa com crente, porque se mexer com crente é atraso de vida. Você não sabe a autoridade que você tem como igreja, e quando você se santifica, ninguém ousa tocar em você, ninguém ousa se posicionar contra você. Jesus disse para Pedro: olha Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que é isso? É você caminhando, olha, em direção ao céu. A igreja está aqui andando, estou marchando, estou indo em direção ao céu. A porta do inferno está aqui. Se ela não sair da frente, você vai passar por cima dela em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus sobre a tua vida, a autoridade do Senhor sobre a sua casa, sobre os teus negócios, é o Senhor que te guarda todas as manhãs. Aleluia! Ou seja, quando eu não me conformo com este mundo, mas eu sou transformado pela renovação da minha mente, pela palavra da verdade, e a palavra do Senhor é que transforma a minha mente. É a palavra do Senhor que transforma o meu interior, é a palavra do Senhor que me dá direcionamento, é a palavra de Jesus que me revela o sacrifício na cruz, é a palavra de Jesus que vai me mostrar o céu de glória, é a palavra de Jesus, e através dela que vai trazer em mim santificação. Então eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Então é oração, jejum e palavra que vai transformar a minha mente, vai me renovar no Espírito. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor está dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação vem pela palavra. É pela palavra que há mudança. Quando nós estávamos no mundo vivendo uma vida desgarrada, distante da presença do Senhor, e que não tínhamos conhecimento da verdade, vivíamos conforme o curso do mundo. O rio, a gente vivia daquela maneira. Mas conhecemos a Jesus pela palavra. A palavra começou a
transformar a nossa forma de viver, nosso estilo de vida. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas você percebe que o sistema do mundo é contra você? Você percebe que o sistema mundano é contra a igreja? Sabe por quê? Porque quando a nossa mente é renovada pela palavra, a sabedoria dos céus vem sobre nossas vidas. O mais indouto, o mais simples daqui, consegue entender a dimensão dos céus. Quando ele olha para a palavra, ele começa a entender, e o Senhor se revela a ele pela palavra. Porque a palavra faz mudança em nosso coração, em nossa vida. A vida de oração e comunhão com Deus traz santificação. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 41. O Senhor está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigilância e oração faz com que eu e você desviemos do mal. A oração e a vigilância nos protege das setas do inimigo. E diga-se de passagem, neste tempo, como flechas, palavras que são como flechas, atingem corações, atingem vidas, e as pessoas se deprimem com facilidade. Mas se eu estiver em oração e vigiando, certamente, o Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As setas que voam de dia, de noite, as pestes da escuridão, não vão atingir a sua casa, não vão atingir a sua família, porque você está em vigilância, você está em oração, você está se separando para o Senhor. Eu vou replicar e vou dizer novamente uma coisa que eu disse na quinta-feira: não ouse faltar no céu. Não ouse faltar no céu. Você pode faltar no trabalho e justificar a sua falta. Você pode faltar na escola, na faculdade, e justificar a sua falta na faculdade. Mas se você faltar no céu, não há justificativa. Não ouse faltar no céu. Falte em qualquer compromisso que você tem. Desmarque qualquer compromisso que você tem, mas não ouse faltar no céu. O céu é tão real quanto nós estamos aqui vendo tudo isso aqui. O céu é tão real, mas tão real, que a minha alma anseia anelantemente pelas coisas da eternidade. O meu coração, quando eu falo da eternidade, pula, salta dentro do meu interior, e o Espírito Santo provoca em mim o sentimento de não viver uma vida no mundo, mas de viver uma vida em santificação ao Senhor, todo o tempo. Mateus capítulo 5, verso de número 8, está dizendo que quando eu tenho comunhão com Deus, eu sou bem-aventurado, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então eu preciso fazer uma aplicação da palavra de Deus no meu coração. Vamos viver Jesus. Vamos viver os céus. Vamos viver esses momentos que nós temos aqui de comunhão, que somos chamados aqui para frente para uma oração, para segurar na mão um do outro, para abraçar um ao outro, para ministrar um ao outro. Vamos viver isso com intensidade, para que quando soar a trombeta, como a Bíblia diz, que teremos nosso corpo transformado num corpo glorificado, num corpo de glória. No abrir e piscar de olho, nós encontraremos o Senhor nas regiões celestiais. A Bíblia está dizendo assim, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos logo depois, também encontraremos Ele na eternidade. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu desejo que você também esteja. Aleluia! Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Evangelho de Mateus ainda, capítulo 5, no verso 16 também, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu costumo dizer uma coisa, que muitas vezes as nossas palavras não traz transformação nas vidas, e não traz. O que faz outras pessoas olhar para nós e desejar ser parecidos conosco, é o nosso estilo de vida. É o nosso estilo de vida. Eu me lembro que ainda eu era muito garoto, ainda um adolescente, saindo da fase de adolescência para a juventude. E eu tinha um colega na escola, e nós estávamos sempre juntos. Passou os anos, me casei, e um dia eu estava falando com Deus e disse assim: Senhor, será que eu nunca fui exemplo para a turma da minha escola naquela ocasião? Eu sempre fazia essa oração. Eu fui meio rebelde uma temporada, fiquei um tempo fora da realidade da igreja, de comunhão com a igreja, mas aí logo voltei, e eu desejava ser muito parecido com Cristo. E a minha oração foi: Senhor, será que eu não tem ninguém que olhou em mim naquele tempo e se espelhou em mim? Passou-se os anos. Um dia eu estava numa empresa, o rapaz que estava na portaria, ele me cumprimentou, ele falou assim: você é o Charles? Eu disse: eu sou, você lembra de mim? Aí ele tirou o rosto de trás do vidro, e eu disse: claro que eu lembro, você é o Marcão. Ele falou: cara, como eu desejava ser parecido com você. Deixa eu falar uma coisa para você, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Aquilo que você faz, aquilo que fazemos de boas obras, não é para glorificação e jactância nossa, de maneira alguma. Não é para me jactar, não é para eu bater no peito e dizer assim: ó, estou fazendo coisas boas. Não. Olha só o que está acontecendo comigo, eu estou dando esmola, eu estou ajudando famílias, eu estou ajudando alguém ali. Não, não é. A Bíblia está dizendo, a palavra de Jesus está nos falando: assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que estás no céu. Tudo o que fazemos, tudo o que vivemos é para a glorificação do Pai. A sua vida precisa glorificar o Pai, mesmo quando você não abre a boca para dar um glória. A sua vida precisa glorificar ao Pai, mesmo quando você não tem condição de dar uma esmola. A sua vida precisa glorificar ao Pai, mesmo quando você não consegue ajudar alguém que está próximo a você, mas com a sua oração você o alcança. A sua vida precisa ser glorificar ao Pai dentro da sua casa, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Você precisa glorificar ao Pai, mesmo em silêncio. Que a nossa luz brilhe, mas que glorifique o Pai. Aleluia. Romanos capítulo de número 6, versículo 22. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado, libertos do pecado, livres do pecado, não é mais escravizado pelo pecado, mas agora livre, e feitos servos de Deus. Aí você se tornou livre, nós nos tornamos libertos do pecado. O pecado não nos aflige mais, não nos aperta mais, não nos condena mais, porque foi rasgado pelo sacrifício de Jesus no Calvário, a cédula que nos condenava à morte eterna. Agora livres, aí, libertos e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim de tudo, nós ganharemos, aleluia, a vida eterna. Eu preciso me tornar parecido com Jesus, máximo. Conta a história.
Alexandre o Grande, todos os dias, passava em revista no quartel para observar os seus soldados. E diz a história que Alexandre o Grande era muito rígido, e ele não gostava de frouxidão, de soldados frouxos. E todas as vezes que ele encontrava um soldado frouxo, ele logo punia aquele soldado. E quando ele chega em uma das revistas que ele fazia comumente, ele chega próximo de um soldado, e o soldado o ovaciona, começa a ficar alegre, feliz, porque ele estava perto, e ele logo desconfiou, pergunta para o comandante daquela guarnição: o que tem esse soldado? O que ele fez? O comandante logo no relatório disse assim: meu senhor, quando nós estávamos em batalha, esse soldado se escondeu, fugiu da batalha, ele não lutou. E Alexandre o Grande volta para aquele rapaz, para aquele soldado, muito enfurecido, e pergunta para o soldado e diz assim: soldado, qual o seu nome? E o soldado, com um sorriso no rosto, diz assim: o meu nome é Alexandre, meu senhor. E ele enfurece um pouco mais, e mais forte, com mais intensidade, ele pergunta ao soldado: soldado, qual o seu nome? Ele diz assim: Alexandre, meu senhor. Já todo gago, mais constrangido, mais murcho. E o Alexandre o Grande desce da sua carruagem, pega ele pela farda, joga-o no chão e diz assim: soldado, mude o seu nome, ou mude a sua conduta, porque você não pode chamar Alexandre. Aí, fazendo uma parábola ou uma comparação dessa história de Alexandre o Grande, se Jesus chegasse para nós e perguntássemos assim: quem é você? Ou qual é o seu nome? Imagina ele perguntando para mim: qual é o seu nome? Eu dizia: sou cristão, Jesus. Porque cristão significa pequenos cristos, alguém que imita o seu mestre. E se ele perguntasse pela segunda vez: qual é o seu nome? Mas com mais intensidade, logo eu ia ficar constrangido, claro, e eu responderia: cristão, meu senhor. E se ele descesse da sua carruagem, me pegasse pela farda, me jogasse no chão e dissesse: muda o seu nome, cristão, ou mude a sua conduta. Uma reflexão: como estamos vivendo? Como cristão de verdade? Ou como alguém que se esconde atrás da religiosidade, atrás do ativismo religioso, atrás daquilo que fazemos? Eu não posso me esconder naquilo que faço, eu não posso me apegar naquilo que estou fazendo. Se sou líder, preciso ser com excelência. Se sou mestre, preciso exercer com excelência, porque a Bíblia diz isso. Se sou um diácono, ou se sou um presbítero, ou se estou inserido em alguma parte do corpo, preciso fazer com excelência. Mas se amanhã ou depois, o meu pai que está aqui, apóstolo Rui, falar para mim: dá o que você tem, que eu te dei como líder, eu preciso me manter no mesmo padrão. Porque isso vai revelar se eu estou vivendo ativismo religioso, ou se eu estou vivendo de verdade Cristo. Se eu estou escondido naquilo que faço aqui, pela confiança dele, ou não. E se Jesus perguntasse para você: qual o seu nome? O que você está fazendo? Qual é a sua conduta? Qual é o modelo de cristão que somos? Eu preciso refletir e pensar nisso, e viver a palavra que o Senhor disse através de Paulo em Romanos. Eu preciso transformar a minha mente, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu quero orar com você nesta noite. Quero aproveitar o meu pai que está aqui, e ele vai orar. Queria que você se coloque de pé. Aleluia. Eu me esqueci logo no início de falar: Guilherme, Ju, Caio, lá de Matão, meu pai, estão com a gente. Deus abençoe. Eu me lembrei de Caleb e Josué. Vou usar, né, em síntese,
Eu me lembrei de Caleb e Josué. Eu não sei quantos versículos o Charles falou aí, eu já não lembro mais não. Mas ele falou um montão. Se você não anotou, a Fátima anotou. Eu não tinha caneta, procurei até. Deixei meu celular lá no carro, não anotei nenhum versículo. E eu não lembro. Foram tantos. Então eu peguei a mensagem e resumi. Caleb e Josué, que cristão que você é? Você é aqueles espias que com frouxidão ficaram com medo? Ou você é aqueles espias, Josué e Caleb? Existem pessoas que eu não vejo nada. Parece que não tem nada para dar. Eu percebo que tem meninos querendo fazer e eu vejo que existe neles uma vontade muito verdadeira, mas querem ser missionário em outro país, mas nunca ganharam uma alma sequer aqui. Nunca mexeram com uma vida. Nunca mexeram com ninguém. Se eu fizer uma pergunta, o ano acabou. Para você, o ano acabou. Você é cristão. O ano acabou. Quantas vidas você tocou? Quantas vidas você tocou? Não vou falar. Ontem eu estava aqui fazendo o meu trabalho de terapeuta. De repente a pessoa chegou e falou assim, não tem leite para colocar na mesa dos meus filhos. Eu disse, epa, parei meu trabalho, não quero mais fazer trabalho de terapia hoje não. Falei para mim. Falei para a pessoa que estava comigo, falei assim, ei, levanta aí minha filha, vamos lá, entra no meu carro, vamos dar uma voltinha. Não estou afim de fazer terapia. Fui até o Caetano, fiz uma despesa e levei na casa dela. Talvez você não tenha dinheiro para fazer isso. Eu também não tenho. Mas se você não pudesse fazer o que eu fiz, talvez uma caixa de leite você conseguiria. Na maioria das vezes, nós vivemos uma vida de frouxidão. Essa é a palavra do Alexandre Grande. Ei, rapaz, se você não pode falar nada, então toma jeito aí. Essa coisa aí. Sabe quem foi Josué? Josué foi aquele camarada que quando Caleb foi repartir as terras, e disse para Josué, Josué, escolhe aonde você quer. Aonde você quer, Josué, escolhe. Qual pedaço de terra que você quer? Ele olha e fala assim, olha o monte cheio de pedra, eu conheço bem aquela região. Olha o monte cheio de pedra e diz assim, eu quero aquele ali, eu quero aquele monte cheio de pedra. Aí Caleb chega para ele e fala assim, mas quantos anos você tem? E ele diz assim, ainda estou cheio de vigor. Ou melhor, é Caleb, né? Caleb, eu mudei os dois personagens. Caleb, ele diz, eu ainda estou cheio de vigor. Com muito vigor. Josué, com muito vigor. Para subir esse monte e fazer a obra de Deus. O que você está fazendo com a sua vida? Quem você falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas você tocou? Você tem vergonha de carregar a Bíblia? Você estava notando como é que hoje é rápido demais os versículos bíblicos? Na hora do culto, aí eu virei e falei, misericórdia, eu vou parar. Eu não estou acostumado a sentar. Aí eu falei, misericórdia, eu preciso rever isso. Mas ninguém tem mais Bíblia. Ninguém abre mais, abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Ninguém abre mais Bíblia, só vai lá. Eu não ouvi um barulho de uma pessoa folheando Bíblia aqui. Não, mas nós estamos vivendo uma outra época. Não, ainda tem papel ainda.
Nós estamos vivendo uma época de dispersão. Uma outra versículo que eu usaria aqui hoje era só esse: sal e terra. Pô, se você não for sal, para ser jogado na terra. Sabe por que sal para jogar? Sal é adubo. Você é sal desse mundo, luz dessa terra, é coisa mais ou menos assim, né? Se você não for sal, cara, preste atenção nisso. O diabo tem medo de sal. O diabo tem medo de sal, gente. O diabo tem medo de sal. Quem que você é de verdade? Uma coisa, eu quero que vocês saiam daqui com essa convicção, dessa mensagem linda que foi pregada aqui. Eu vou sair daqui para fazer diferença. É isso que foi pregado aqui hoje. Faça diferença nesse mundo. Se santifique, se jejue. Pegou isso? Jejum e santificação. Essa mensagem começou com santificação e jejum. Pegou isso? Pegou? Quantos pegaram isso? Saia com isso daqui. Saia com isso daqui. Pegou o Alexandre Grande? Pegou? Deixa de ser um crente medíocre. Deixa de ser um crente medíocre. Saia com isso também. Vai para casa para ser uma pessoa diferente. Ah, por que as coisas não funcionam para mim? Vou te contar. Olha para mim, olha para o seu pai aqui. Por que as coisas não têm funcionado para mim? Eu estou indo na igreja. Por quê? Eu vou dizer uma coisa, porque você não é do mundo. Não vai funcionar para você no jeito que funciona para o mundo. Só vai funcionar para você do jeito que funciona na igreja. Se você tiver aqui, a palavra de hoje de manhã, da roda. Se você não colocar roda para andar, não vai funcionar. Se você não se santificar, não vai funcionar. Se você não viver uma vida, pega novamente o Alexandre Grande, deixar de ser um crente medíocre, não vai funcionar. Sabe por quê? A cura comigo? Porque eu não sou um crente medíocre. Eu determino, não tenho medo de colocar a mão sobre o câncer. Eu não tenho medo. Eu estava na minha casa, minha esposa estava lá. Foi sexta-feira. Eu estava doente. Cheguei na minha casa cansado, tirei a minha roupa e pus o pijama, o telefone tocou, era uma pessoa endemoniada, aqui tinha um louvor, queria vir para o louvor, não tinha força para vir para o louvor, mas quando falou que uma pessoa estava endemoniada, coloquei a minha calça, cheguei na sala, ela falou: aonde você vai? Vou expulsar um demônio em o nome de Jesus. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque nós estamos vivendo um folclore, não o cristianismo. Nós estamos vivendo religiosidade, não cristianismo. Quando eu vi a moça que eu expulsei o demônio ontem à noite, aqui adorando a Deus, e hoje perguntei para a mãe dela como é que as coisas estão aí, desde que o Senhor veio na minha casa, mandou o demônio embora, mudou tudo aqui, pastor. Levanta as tuas mãos, diga: se Ele pode. Fala alto: se Ele pode, eu posso. Compreende isso? Quantos demônios você expulsou esse ano? Eu expulso um por dia. Pelo menos um por dia. Gogó não funciona pro diabo. O diabo não respeita o gogó. O diabo não se curva diante de gogó, de falácia. O diabo se curva diante de uma ação verdadeira, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus de verdade. Diante de qualquer coisa o diabo zomba.
não muda a nossa vida. Nós vamos sair daqui. Gostei muito dessa palavra. Parabéns, meu filho. Santidade, jejum, oração, palavra. Foi isso que foi pregado aqui hoje. Diga: santidade, jejum, oração, palavra e por fim, ousadia. Quem que você é? Alexandre, quem que você é? Sabe qual seria a minha resposta, pastor Jário? Eu sou filho de Deus, legítimo e disciplinado. Eu não sou filho bastardo. Essa seria a minha resposta para ele. Eu sou filho de Deus, legítimo e disciplinado. Vou fazer 70 anos de idade o mês que vem. Calça número 50. Sapato número 41. Camisa número 7. Vocês riram, eu estou falando sério. Mas eu quero viver até o quanto Deus quiser, caminhando, expulsando o câncer, mandando embora as doenças, mandando embora os demônios, em nome de Jesus. Eu preciso muito que alguém venha comigo. Você quer vir? Então levanta as tuas mãos para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje nesse lugar, eu peço que a tua presença seja real em minha vida. Sentimos a sua presença enquanto orávamos, enquanto louvávamos, enquanto bendizíamos o seu nome. E agora que vamos embora para casa, iniciar a nossa semana, eu quero continuar como um crente verdadeiro, um crente firme, firmado na tua promessa, em o nome de Jesus. Amém. Vocês sabem aquele louvor que diz assim: a tua palavra escondi. Lembra dele? Guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes Diga glória. com sangue lavei. Levanta as tuas mãos. E das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti. A mim te consagrei. Declare: meus dons e talentos São pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. trabalhar. Vou te treinar. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. pode levantar as tuas mãos assim, por favor. A tua palavra Palavra escondi, guardada guardada no meu coração, para eu pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas
Levanta a tua Bíblia. da minha vida sem Quem tem ti. Bíblia ainda? Tu és meu Senhor e meu Deus. Faça assim comigo. Assim Como como fogo refina ao o ouro, ouro, vem tu abre em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O testemunho que o meu irmão deu daquela criança que foi curada no hospital me fez lembrar do Lecião. Lecião, minha Paulinha, ele era um senhor, trabalhava comigo na Rigesa, e eu vi um fardo de 500 quilos cair na perna dele. Quando aquilo aconteceu, as fraturas foram expostas. A dor foi tão grande que ele desmaiou na hora. Levaram o Lecião para o hospital. E eu fiquei chorando. Ele não trabalhava comigo, ele era um empilhadeirista num outro setor. Eu trabalhava na expedição. E eu falava assim, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para o hospital, eu preciso orar pelo Lecião. Eu vou para o hospital, vou impor as mãos e o Senhor vai fazer um milagre na vida do Lecião. Quando eu saí às 4 horas, esse acidente foi de manhã, eu fui para o hospital. Lecião gemia de dor. No lugar onde ele estava, cheio de ferros nas pernas. Mas eu fui. E quando eu cheguei naquele lugar, olhei para as pernas do Lecião. É mais ou menos a sua mensagem. Quem que você é? Eu disse, eu não posso colocar as mãos sobre esse homem. Ele não vai ser curado. Ele está todo arrebentado. Eu vou passar vergonha aqui. Saí daquele quarto, fui para um outro lugar. E Deus falava assim, você veio aqui orar para o Lecião. E o Lecião gemia de dor. E eu fui para o outro quarto orar por outro tipo de gente. Eu queria achar uma dor de cabeça. Eu queria achar uma dor no estômago. Eu queria achar uma dor mais simples para mim orar. Mas o Senhor falava assim, ore pelo Lecião. Ele está todo arrebentado. Vai lá, ore por ele. E eu então fui, entrei na sala, na quarto do Lecião, todo tímido. Falei, Lecião, de mim eu não tenho nada para dar. O Senhor disse, pode ir embora. Pode ir embora, se você não tem nada para dar, vai embora. Aí eu voltei e disse, Lecião, eu tenho muito para dar, eu sou filho do Deus vivo. E eu vim aqui porque Deus vai curar você, Lecião. Ele vai remendar você inteiro, Lecião. Essa dor que você está sentindo, Deus vai tirar da tua vida, Lecião. E eu orei por aquele homem e fui embora correndo. Uma semana depois, nasceu uma menina que a mãe colocou o nome da minha filha que tinha falecido. E eu fui ao hospital visitar aquela criança. E quando eu entrei no hospital, lá vinha um Lecião andando pelos corredores com um andador. E quando ele me viu, ele disse assim, homem, homem, quem é você? O que é que você tem? Porque no momento em que você entrou no meu quarto, as minhas dores sumiram, eu estou andando, Rui. Esse papo do Alexandre Grande não é uma mentira não, não é uma farsa. Saia daqui.
para viver um outro tipo de crente. Saia daqui para viver um crente não medíocre. Saia daqui para viver um crente que faça a diferença. Porque tem muitas lições aí precisando ser curado. Muitas lições aí precisando ser ganho para Jesus. Muitas lições aí que precisa viver uma diferença grande na vida. E depende de você.